Folhas amarelas na planta. É deficiência? É isso que você vai descobrir nesse vídeo de hoje. Para você que não me conhece, meu nome é Jean Silva e se você está plantando, mas as suas plantas estão com folhas amarelas, hoje você vai descobrir quais são os problemas que fazem a planta ficar com folhas amarelas. Você acha que folha amarela na planta é deficiência? Comenta aqui nos comentários se você acha que folha amarela é deficiência. E muita gente acha isso, muita gente acha que a folha ficou amarela, a planta está com deficiência. E às vezes isso é verdade, porém muitas vezes isso não é verdade. Tem muitas outras coisas que fazem com que a planta não consiga absorver o nutriente e aí ela apresenta a folha amarela como se tivesse uma deficiência e ela realmente está. Só que o motivo dessa deficiência não é a falta do nutriente, é que a planta não está conseguindo absorver corretamente o nutriente. Então, se você estiver plantando e a sua planta ficar com folhas amarelas, as coisas que você vai olhar são as seguintes. A primeira coisa que você vai olhar é o excesso de luz. O excesso de luz faz com que a planta fique com as folhas amarelas, a ponta da folha começa a secar e começa a enrolar para cima, começa a virar para cima. Hoje em dia é muito comum o excesso de luz quando está usando lâmpadas Quantum Board, principalmente quando é lâmpada muito potente, de 480 watts, ou quando coloca a potência da lâmpada no máximo e a planta está novinha, recém-nascida, recém-germinada. É muito comum de ter esse excesso de luz, a folha ficar amarela e a pessoa achar que é deficiência, mas na verdade é o excesso de luz. Então, tome cuidado com o excesso de luz. Para evitar isso, sempre comece com pouca potência de luz, comece ali com 20% do dimmer e uma distância razoável, normalmente 50, 60 centímetros de distância da planta, às vezes até mais, se o seu LED for mais potente. A segunda coisa que faz a planta amarelar as folhas é o amarelamento natural da folha. A folha, ela tem um ciclo de vida, então ela vai nascer, ela vai crescer, ela vai ficar ali durante um tempo e depois ela vai começar a morrer naturalmente. E nesse processo de morrer naturalmente, ela fica amarela. Como que você identifica se a sua folha está amarelando naturalmente? Se a sua planta está grande, está verdinha, normal, saudável, e lá embaixo, as folhas mais velhas lá de baixo começaram a ficar amarelas, mas só aquela folha lá de baixo, as outras folhas de cima continuam verdes, ela continua nascendo novas folhas verdinhas, provavelmente é o amarelar natural da folha. Terceiro problema que faz a folha ficar amarela é a desregulação do pH. Se o pH do seu solo estiver desregulado, o que vai acontecer é que a planta não vai conseguir absorver os nutrientes corretamente. Então a sua planta, ela vai apresentar sintomas de deficiência, só que mesmo se o nutriente estiver no solo, ela não consegue absorver por causa da desregulação do pH. Então nesses casos você tem que evitar a desregulação do pH. Você tem que usar um bom solo com pH regulado. Se você vai usar fertilizantes, tem os fertilizantes que não precisam regular o pH e os que precisam regular o pH. Se você está usando os que precisam regular o pH, tem que regular. Você tem que controlar, tem que medir e regular. Não tem desculpas. Eu acho que eu não vou fazer não. Se você não fazer, sua planta vai apresentar deficiência. Não tem essa do tipo, eu vou testar. Pois isso é testado, comprovado há muito tempo já. Então, se você usa um fertilizante que tem que regular o pH, regule o pH. Se o seu solo ou sua planta está com o pH desregulado atualmente, o que você tem que fazer é fazer um flush e depois voltar a regar com pH regulado. O quarto problema que faz a folha da planta ficar amarela é o bloqueio de nutrientes. Muita gente não conhece isso, mas o bloqueio de nutrientes, ele acontece principalmente quando está usando fertilizante seguidos, sem fazer nenhuma rega só com água, sem fazer nenhum flush, e usa muita quantidade de fertilizante ou usa durante muito tempo seguido. Acontece de ir acumulando, restantes de fertilizante vão se acumulando ali no solo, até chegar um momento que a planta não consegue mais absorver o nutriente. De tanto nutriente que tem acumulado ali na raiz, ela não consegue mais absorver. E aí acontece um fato muito interessante, que é o seguinte: às vezes você vai lá, prepara a dosagem de fertilizante com nutriente, você vai lá,
rega a planta e a planta fica mais amarela ou continua amarela, não se recupera. Por quê? Porque o nutriente está bloqueado. Para evitar o bloqueio de nutrientes, eu sempre recomendo flushes ou regas só com água. Eu normalmente gosto de, a cada 2 regas com fertilizante, fazer uma rega só com água. Isso de acordo com o meu método. Se o seu solo está com nutrientes bloqueados, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um flush para limpar o restante de fertilizante antigo. Depois você volta a regar, que o nutriente vai estar desbloqueado. E se você conferiu todas essas coisas estão corretas, aí sim você vai olhar para a planta e vai diagnosticar uma deficiência. Se nada dessas coisas que eu falei primeiro estava acontecendo, então você pode dar o diagnóstico que sua planta realmente está com deficiência, e aí o que você tem que fazer é aumentar a quantidade de fertilizante, de nutriente, e você vai suprir a quantidade de nutriente que ela precisa. Mas por que você tem que conferir todas as outras coisas primeiro? Por exemplo, se a sua planta está com bloqueio de nutriente, você aumenta a quantidade de fertilizante, ela vai ficar com nutrientes mais bloqueados ainda, vai continuar com deficiência e o nutriente mais bloqueado. Então você tem que conferir tudo isso primeiro. E se você quer saber como que você pode ficar livre do prensado, ter colheitas de flor linda e resinada sem passar por problemas, você pode seguir um método passo a passo comprovado que vai te dar flor linda e resinada, que é o mesmo método que eu uso. Para você conhecer, é só clicar no primeiro link aqui da descrição. Eu vejo você lá.